Empreender não é para todo mundo. É que você não tem um perfil para empreender, você pode ser um fracassado. Não, você pode ser fantástico também. Se for querer empreender, tenha consciência que vai ser difícil. Então, leve isso em consideração. Agora, você que já está empreendendo, não desista. Pode ser que tenha momentos difíceis, temporadas não tão lucrativas, mas não desista. Não é desistir de você ficar ali batendo numa mesma tecla. Não desista de estudar, de se conectar, não desista de se relacionar e não desista de ver novos produtos, novos acessos, novas tecnologias. Fala galera, Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje a gente vai falar com um convidado aqui super especial, mas antes eu queria falar sobre nossos parceiros, graficadg.com.br. Lá o Diego vai indicar os melhores produtos para você divulgar o seu negócio no offline, banner, panfleto, cartão de visita e muito mais. E a Red Tigre, nosso parceiro na área pet, redtigre.com.br. Gustavo vai indicar os melhores produtos para o seu cachorro se exercitar, não ficar ali no sofá, né, só comendo ração, engordando, mas para ele fazer exercício e gastar energia, porque os pets precisam ter uma vida saudável e tem muitos pets que inclusive são atletas, tá bom? Lá na redtigre.com.br você vai encontrar mais. E por último, a minha plataforma de multiatendimento, a Zibi, zibi.com.br. Se você é empreendedor e vende pelo WhatsApp, você precisa ter uma plataforma para organizar essas conversas e para fazer um atendimento ali mais organizado. Beleza? Então, acessa lá e agenda uma demonstração para você conhecer a nossa ferramenta. Falando sobre o nosso convidado de hoje, cara, eu conheci ele no Instagram. É um cara gente boa, fala muito sobre IA, sobre franquia, então a gente vai bater um papo muito sobre negócio aqui. Leander, Fala, Douglas. mano, obrigado aí por topar esse convite. Eu que agradeço. Tô Bora. feliz aqui estar junto com você e poder compartilhar um pouquinho. É isso, bora bater um papo sobre Vamos franquia. nessa. Cara, antes de começar aqui, a gente tem amigos em comum, Roberto Sareta, Sim, né? grande Roberto. Roberto, trabalhei com o Roberto um tempo, né? Ele foi o meu primeiro contato com as franquias, cara. Ele tem a Flip Wash, né? Ele vendeu a Flip Wash, mas era uma estética automotiva. E eu tive esse primeiro contato com franquia, cara. E como eu tive uma passagem por várias empresas, eu pensei, pô, eu preciso achar um mercado para me começar a nichar ali, me especializar, né? E foi esse meu início nas franquias, mas eu queria saber o teu início nas franquias. Como é que foi? Olha só, o meu início nas franquias foi em 2002, né? Antes, eu trabalhava na indústria farmacêutica, né? Laboratório farmacêutico. Trabalhei num laboratório ah, multinacional, né? Francês. Mas minha carreira veio antes desse laboratório, né? Então, até quando a gente chegou aqui na região do Anhangabaú, estava conversando, né? Que, né? Desde criança aí eu trabalho, né? E fui office boy, tive outras ocupações também. E chegou um momento, né, fazendo faculdade, etc e tal, fui fazer um estágio nesse laboratório farmacêutico, onde eu era propagandista, né, fazia propaganda médica, fiquei lá por alguns anos, e depois disso entrei no franchising, que foi em 2002. E a minha primeira experiência no franchising, em 2002, foi numa empresa aérea, que hoje ela é uma empresa que já está extinta, né, no mercado, que era a VASP, né, ali em Congonhas, né? Eu ficava sediado em Congonhas. E a VASP tinha um canal onde eles criaram chamado Vaspex. Era para concorrer com os Correios, né? Então, era na questão de transporte de cargas, né? E Uhum. depois foi os fracionados, né? Os pacotinhos. E ali a VASP criou o Vaspex e foi o franchising, né? Ou seja, o Vaspex era a franquia, né? Que era um canal dentro da VASP. E ali eu comecei como um analista de expansão. Eu fazia expansão, comecei com o sul do Brasil, né, o Rio Grande do Sul, aonde eu fazia ali a parte de expandir o Vaspex, né? Então, nós tínhamos duas modalidades naquela época, né? Loja própria, né, um Vaspex, aonde as pessoas iam até lá, colocavam lá a sua carga, o seu fracionado, e aquilo dali era recolhido, né, e Uhum. ia para o centro de distribuição.
que ali era uma loja única, própria, né? Uma loja que não tinha nenhuma outro tipo de negócio. E também nós tínhamos as franquias compartilhadas, né? Hoje o mercado fala, eu estou falando 2002, 24 anos depois, que é o Store in Store. Mas na época a gente colocou o nome de franquia compartilhada, que foi uma das formas que a gente conseguiu expandir bastante, né? Nós tínhamos praticamente 800 franquias, tanto compartilhadas como lojas próprias, que nós poderíamos compartilhar dentro de uma papelaria, dentro de uma loja de informática, dentro de uma livraria. Então, isso foi muito importante, porque existiam cidades na época que não comportariam uma unidade única da Vaspex. Mas se a pessoa já tivesse lá uma papelaria, uma livraria, uma loja de informática, porque existiam muitas lojas de informática na época, poderia ter um espaço ali em torno de 8 a 10 metros quadrados para ter o Vaspex. Seria Então, isso como foi se diferencial. seria como se fosse um ponto de retirada hoje que existe o Mercado Livre, que essas empresas Exato. fazem? Que não só a retirada, mas a entrada, né? De eu fazer a postagem ali do meu produto, da minha caixinha. Uhum. Então, isso em 2002, eu acho que nós somos pioneiros naquela época, né? E até hoje, né? Hoje o Ah, Mercado Livre faz. vários modelos agora estão Agora, aplicando isso. exatamente, né? Então, isso foi para mim muito bacana, porque assim, em 2002 eu tive essa oportunidade, né? Não conhecia praticamente nada de franquias, mas sempre fui da área comercial, né? Então, eu comecei ali na área de expansão, fazia expansão no Rio Grande do Sul todinho, depois fui para Santa Catarina, Paraná, depois eu e mais outros colegas que trabalhavam junto comigo, a gente atendia o Brasil todo, né? Chegar aí no Acre, Aham. e em Tocantins, enfim. E Neander, tem uma pergunta que eu sempre começo aqui o podcast, acabei pulando ela com Vamos você, lá. mas eu queria saber quem é o Neander quando não tá trabalhando. Quem é o Neander, cara? Olha só, Que a gente fala muito de trabalho aqui, mas se eu não perguntar, eu quem gosto de sou eu, conhecer. né? Quem é você quando você não tá trabalhando? O que que você gosta de fazer? Vamos lá. Eu gosto muito de estar em casa, né? Eu sempre fui meio caseiro, né? Gosto de sair, obviamente, né? E sair principalmente para comer, né? Mas estar em casa é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, esse é o Neander. Ele sempre fui muito estudioso, né? Então, sempre li bastante, sempre gostei de filmes, né? E sempre me interessei sobre algo que seja disruptivo, diferente, né? Gosto muito também de. É difícil a gente. Eu, como tenho uma veia empreendedora como você, a gente, às vezes, o que é do dia a dia da nossa vida pessoal acaba se confundindo um pouco com a nossa vida profissional, né? Sempre gostei de ver negócio, né? Sempre fui aquele rapaz como eu e como centenas de outras pessoas de acordar cedo e assistir o Pequenas Empresas, Grandes Negócios no domingo, Sim. 6 horas da manhã, né? Então, assim, até hoje, quando eu vejo a oportunidade, então estou sempre absorvendo conhecimento, né? Quem que não gosta, né, de ver ali um Quem que Shark não gosta, Tank, né? ver um negócio ali para poder. Exatamente, né? E É a que série do empreendedor, é a um Shark série. Tank. E como tem outros filmes também muito bacanas, né? Então, o Sim, Neander é um. Sou pai de uma menina, né? legal. Tenho a Annalise, que ela tem 12 anos. Minha esposa é a Gisele, né? Tenho mais 3 enteados. Enfim, agora tem um cachorrinho também, um caramelo. É? Ah, boa demais, É cara. exato, né? Eu tenho Então, lá também o Bartô lá. eu acho uma lasca, né? Enfim, cara, então assim, esse é o Neander, né? Sempre de uma forma tentar, Resumidamente, né? resumidamente, né, compartilhar conhecimento, poder servir as pessoas, né? E poder crescer e fazer da minha família algo que seja um potencial no futuro, né? Não, Agora também, não só no futuro. bom demais, cara. É isso aí. E assim, a gente tava falando sobre o seu início ali nas franquias, né? Uma coisa que me surgiu aqui, você começou trabalhando lá, isso é nas franquias, né? Antes disso Isso. você teve outras experiências, Sim. mas a franquia começou com a VASP. Começou na VASP, no Vaspex, né? Exatamente. Depois ficamos ali alguns anos, né, no Vaspex, né?
Infelizmente, depois a empresa entrou em falência, né? A VASP, não o Vaspex, né? Porque o Vaspex, Uhum. se fosse separado, seria uma potência, né? Mas está tudo interligado. Depois eu tive outras experiências, né? Porque em 2006, 2007, teve a explosão das franquias de cursos profissionalizantes, né? Então lá, SOS Computadores, Databyte, Microlina? Microlins, né? Então aí eu trabalhei nessa época também num boom das franquias dos cursos profissionalizantes. Então trabalhei Sempre na ali. expansão? Olha só, lá na VASP, né, eu comecei na expansão e eu sempre fui curioso às outras áreas, né? Então, aí eu comecei a ir para a consultoria de campo. A consultoria de Sim. campo, para quem não conhece, É bom explicar, viu? Porque a minha turma aqui ainda não é tão especialista em sim. franquias, então eu trouxe você justamente para a gente bater esse papo mais a fundo sobre franquia. Boa. Então a consultoria de campo depois que o franqueado ele tem ali faz um onboard, né, onde ele é implantado, o consultor de campo serve para dar apoio ao franqueado, né, e ajudar com o know-how da franqueadora para que esse franqueado tenha uma melhor performance na sua unidade. Então a consultoria de campo ajuda não só na implantação, mas na gestão do negócio, gestão de pessoas. Consultor de campo é como se fosse aquele gerente de contas que vai pessoalmente no espaço para entender como é que tá o negócio físico, ou então Exato. faz uma ligação para o cara para entender o porquê que as vendas estão indo bem ou mal, né? Ele Exato, vai. No franchise a gente dá o nome, né, a nomenclatura é consultor de campo, né, consultoria de campo, que dá o apoio a 360 ao franqueado, seja ali na gestão, seja na estratégia, seja no marketing, dá treinamento, enfim, é o que dá apoio ao franqueado. Quando eu comecei nas franquias, depois de, né, passar ali pela Flip Wash, aí depois fui para Sorridentes, eu almejava um pouco essa questão de consultoria de campo, não cheguei a trabalhar como consultor de Uhum. campo, porque a galera viajava, né? Então tinha essa É, dinâmica de, pô, conhecer o Brasil e tal, então eu sempre pensei isso. sobre isso, mas nunca cheguei a atuar, e eu acho legal aqui, até conversando com você, eu entendo um pouco sobre franquias, mas como a galera que vai assistir a gente aqui, eu espero que seja uma microaula, vamos dizer assim, sobre Boa. franquia, né? Explicar como é que funciona uma franquia, o que que é a franqueadora, né? A gente nunca bateu um papo aqui sobre franquia especificamente. E aí, quando eu te conheci, eu sei que a gente vai falar sobre IA daqui a pouquinho, então você que está aí ouvindo a gente, segura aí que a gente já vai falar sobre inteligência artificial também, para franquias, né? Aproveitando essa pausa aqui, eu queria indicar o meu livro, né, para você que está numa transição aí, você que está trabalhando como CLT e quer abrir o seu próprio negócio. O meu livro, O Poder do Impacto do Network, é uma coletânea com 15 empresários, né, inclusive alguns sócios do Pablo Marçal ali, onde a gente compartilha a nossa experiência como empreendedor, então vale a leitura, o link está na descrição. Fechou? Falando aí sobre franquia, cara, a gente estava falando sobre o consultor de campo, né, que é aquele cara que vai em loco ali. Uhum. Você chegou em algum momento a trabalhar com a formatação de franquia ou você não passou por Olha essa só, parte? né? Então, expansão, consultoria de campo, depois foi para a área de gestão do negócio, depois para a área financeira. Então, assim, eu sempre almejei em ser um conselheiro, um executivo de alto nível no franchising. Que E para entendesse de você tudo, né? isso, você tem que passar por todos né, esses campos, esses canais, né? Também aí depois trabalhei, fui diretor de algumas redes, trabalhei no conselho também de algumas redes, né? Então isso dá para você sustentação para você ter o domínio 360 graus sobre um modelo de negócio e sobre o franchising, né? Sempre almejei é, poder ajudar a pequenos negócios que começou com que seja ali uma cafeteria, e aí Sim. eu sempre falo, ó, Ó, a cafeteria. você precisa começar com um, né? Você não Sim. começa com um zero, você começa com um. O zero é a vontade, o um é implantar. E depois disso, ter esse conhecimento de entender os dois lados, tanto o franqueador e também o franqueado, e também tudo que envolve esse ecossistema, eu comecei, né? Trabalhei durante 10 anos em diversas franqueadoras, né? Tive a oportunidade de trabalhar em outros países também, implantando franchise, como Angola, na Pô, cidade de legal, cara. Luanda, também em Lima, no Peru, e também em Portugal, em Lisboa. Então, é, tive também essas experiências, né? Depois disso, em 2011, 2012, eu montei minha empresa de consultoria
porque chegou um momento que eu fazia mais freela. Tipo, "Ô, Aham. faz um planejamento estratégico para mim aqui, Leandro, me dá um conselho aqui", e eu vi que as pessoas estavam me procurando para que eu pudesse dar consultoria, fora ali as franqueadoras. Então, nada melhor do que você se vender, as pessoas te procurarem, porque vê em você uma autoridade, Sim. vê conhecimento, e isso é um resultado de um trabalho de longos 10, 12 anos aí. Então, quando você saiu para fora, você já estava empreendendo? Já estava empreendendo, né? Uma curiosidade que eu até contei pra galera nos meus stories, né? Indo pra feira agora, depois a gente vai falar um pouquinho também. É que o Brasil, cara, é o maior franqueador, né? Ele o Brasil é líder nessa parte de franquias, né? Quando eu descobri isso, né? Pô, a galera, caramba, quer dizer que o Brasil em franquias a gente tem muito mais experiência, muito mais, franquia muito mais do que outros países no mundo. Então a gente tem mais experiência também para Sim. poder passar. E essas experiências fora, como é que foi pra você? Conta um pouquinho mais assim. Olha só, né, os países que eu tive, oportunidade, né, que foram, né, 2 continentes, né, o africano, europeu, né, e aqui o nosso continente aqui, sul-americano, né, que, né, envolve ali o Peru, né. Olha só, a gente é muito, muito, mas muito À mais frente, né, à cara? frente, do franchise. Por quê, né? O nosso franchise tem muito da versão americana, né? Uhum. Então, o franchising americano é o maior franchising do mundo, né? Vou Não fazer é uma uma pergunta que eu não questão. sei se você vai saber responder. As primeiras, assim, a maior referência que eu tenho de franquia no Brasil é o McDonald's, né? Sim, Que veio dos Estados Unidos justamente com essa sim. visão. É, Inclusive tem o filme mundial, Forma de né? Poder, que é mó É. legal pra quem não conhece a história do McDonald's. Ela uma pioneira, assim? Sim, é a pioneira, né? Não Porque só no Brasil, quando eu né? era No mundo. criança, em 1990 É. e pouco, já tinha McDonald's. Então, Exato, né, não só ela, né, outras também marcas que vieram para o Brasil, mas o McDonald's é a maior escola de franchising mundial, né, então a gente tem muito dessa referência, né, e como o nosso país ele sempre foi, bombardeado com coisas americanas, né, então o franchise também é a consequência, veio disso tudo, né, então assim, o franchise brasileiro, ele é muito maduro, né, a gente tem a lei do franchising, que tem mais ou menos já mais de 30 anos, acho que é 32 ou 34 anos. Isso mostra uma maturidade, porque nós temos uma lei federal específica em franquias. Poucos países no mundo têm uma lei, né, seja ela municipal, estadual, federal, enfim, cada país tem a sua forma de como rege um país, mas nós temos uma lei federal, né, uma lei máxima sobre franchise. E isso é muito importante para o nosso mercado, porque dá fundamento e amadurecimento para o nosso mercado. Isso também tem uma questão, segurança jurídica já também. ia falar que é a frase mais conhecida nos últimos anos, É, né? tem segurança jurídica, porque assim eu consigo buscar investimentos, eu atraio investidores, eu atraio um ecossistema que dá sustentabilidade para que o franchise ele possa ser cada vez mais consolidado, cada vez mais seguro, né? Eh, e também cada vez mais lucrativo e mais rentável, né? Uhum. Então, essa minha expertise de franchise me levou, voltando à sua pergunta, sobre formatação de franquia, me levou a isso, né? E aí quando eu comecei a fazer projetos de formatação, muito mais foi das pessoas me procurando indicações, né? Isso em 2011, a gente não tinha a internet que a gente tem hoje, a gente já tinha internet, mas não tinha os meios de redes sociais que a gente tem hoje, WhatsApp, Instagram, Facebook, tinha, acho que era no máximo, acho que era um MSN e um Orkut, né? Não tinha tanta gente Não acompanhando tinha, não, uma não. pessoa que falasse sobre o tema para gerar E tinha poucas autoridade. literaturas também, né? Poucos livros, né? Então a experiência era ali, né? A que a gente fala raiz, né? Uhum. Então assim, aí durante muitos anos, né? 2012, eu comecei a fazer projetos de formatar empresas em franquias, né? Então E aí foram eu algumas centenas aí de projetos de franqueadoras, né? quero emendar nessa pergunta aí. O que que diferencia, cara, uma franqueadora de sucesso? Olha só, na verdade, o que diferencia é se, em primeiro lugar, se o negócio traz lucro ao franqueado e, consequentemente, traz lucro para a franqueadora. Faço essa É pergunta esse, para você, hein? é isso, né? Porque assim, não adianta você criar um projeto, Douglas, que esse projeto ele tem várias estratégias,
tem BI, tem uma logística ferrada, tem tecnologia, No papel é bonito. mas se ele não traz lucro, meu, se ele não traz o ROI, o retorno sobre o investimento, num tempo adequado, numa rentabilidade melhor do que uma aplicação em algum CDI é título, uma coisa fixa, né? alguma coisa fixa, não faz sentido. Entendeu? Então, a primeira coisa, se o negócio deixa lucro, se traz lucro para a franqueadora e lucro para o franqueado e se traz consistência. Lembrando que nosso país é um país de dimensões continentais, né? Então, não é todas as marcas que conseguem estar no Brasil todo. Pode ser que seja uma expansão regional, né, ali, ou ali interestadual, ou algumas cidades que têm uma logística bacana, se for, né, venda de produto, né? Você acha que por quê? Enfim, Por conta de ticket médio? olha só, como eu te falei, né? O Brasil tem dimensões continentais. Vou te dar um exemplo. Olha, eu fiz um exemplo assim simples, ó. O meu hambúrguer, né? Minha carne de hambúrguer, eu que faço, por exemplo. Eu Uhum. tenho que congelar. Aí eu congelei, eu tenho que fazer o quê? Um transporte. Esse transporte é num equipamento, né? Um caminhão de refrigeração, de congelados. E isso vai custando caro, esse tipo de transporte. E aí, uma questão também, se eu for vender para outro estado, né? Se é próximo a São Paulo, por exemplo, eu também tenho algumas questões de impostos, né? De ICMS, Uhum. né? Que são impostos diferentes de um estado para outro. E também, se eu for para um lugar muito distante, vai me custar muito mais, e não só em grana, mas é prazo também. Então, são algumas variáveis importantes que você tem que ter na hora de expandir o seu negócio, se é o seu produto, né? Se é alimentação, se tem um tempo de validade. Então, assim, né? São algumas características, questões de impostos, né? No Brasil, a gente tem impostos diferentes de um estado para outro, a logística cara, né? As condições de estradas, né? Isso eu estou falando no rodoviário, né? Sim. Tem estradas que do estado de São Paulo vai muito bem, mas tem estradas que saem fora do estado de São Paulo, são estradas mais prejudicadas, né? Então isso também começa a custar caro. Um E se eu for para desafio, o né? aéreo, aí vai custar muito mais caro. É um Então, assim, desafio que as é um pessoas. desafio muito grande. Por exemplo, pô, vou fazer um aéreo e aí eu preciso para Manaus. Pô, vai custar muito caro. E aí esse custo lá é do franqueado, o custo de transporte, né? Então, por exemplo, pô, mas eu vou mandar de caminhão para Manaus. Meu, vai demorar um mês para poder chegar. Então tem toda uma logística ali, tem toda uma estratégia para você fazer uma expansão, principalmente na área de produtos. A não ser que você tenha lá um fornecedor, né, homologado na região que vai fazer o seu produto idêntico ao que você faz no seu local, né? Então, e aí, mas só que isso aí vai ficando cada vez mais escasso, né? Então, assim, você crescer com franchise, você precisa, em primeiro lugar, não só que o seu negócio dê grana, né, sobre dinheiro, mas você tem que ter uma estratégia para uma expansão, né? Porque eu não posso sacrificar o meu franqueado lá na ponta, falar para ele que ele vai ser um sucesso, se eu não consigo chegar lá com o meu produto, né, no caso da venda de produto, com Uhum. valor competitivo no mercado, que me traga ROI, que me traga retorno sobre investimento, um Sim. payback satisfatório, né, uma lucratividade relevante e uma rentabilidade, né? Porque Sim. tem muita gente que faz ali uma conta maluca que não vai chegar a lugar nenhum. A verdade é essa, né? Então a gente tem que ter um franchise com muita responsabilidade. Legal. E aí, virando a mesa, falando, a gente tá falando de franqueadora, né? Sim, No caso que você falou de expandir o negócio, então, resumidamente, o cara abriu um negócio, esse negócio está indo bem e ele quer começar a multiplicar isso para que outros empreendedores comecem a tocar o modelo que ele já criou sim. ali. O cara que está querendo começar a empreender e está buscando uma franquia, que perfil que você acha que. Quando que a galera que está ouvindo a gente aqui vai falar assim, não, cara, quando que eu tenho que olhar para uma franqueadora e falar assim, cara, eu vou ter a minha franquia, vou comprar um modelo de negócio validado. Qual que você acha que é o perfil ideal de um franqueado? Olha só, o perfil ideal do franqueado, ele tem que ter rapport com a marca. Não só com a marca, mas acho que com o produto, né? Por exemplo, eu vejo muito franqueado, falando, o que que tem de bom aí, de franquia para mim? O que que tem de bom? Aí eu pego e falo pro cara assim, olha, na verdade, não é o que tem de bom, é aquilo que você mais gosta de fazer. Porque não adianta nada você
abrir uma lavanderia Uhum, sabendo que você tem rinite, bronquite, todas essas coisas que você vai mexer ali com química. sim. E vai chegar um momento que você não vai querer ir mais lá. Não adianta eu falar para você que você vai trabalhar cafeteria, dá dinheiro, né? Não dá, né? Produz dinheiro, né? Se Sim. você não gosta de lidar com o público. Então vai muito mais de quem você é com aquilo que tem no mercado. Essa é a primeira fase. Obviamente, a segunda fase é a questão dos valores de investimento, né? Porque não adianta nada você só ter a vontade, ter ali o rapport, gostar do negócio, mas não ter a grana suficiente. E Aí tem gente que só depois, tem grana, né? Eu já vi muito exatamente. negócio que o cara tem a grana, ele coloca a grana, eu tenho lá 200, 300 mil para Uhum. investir no negócio, só que o cara não tem fit nenhum com aquilo ali, não entende Exato. nada daquilo, vai ficar patinando. Exato, ele tem uma outra opção, ele tem um sócio operador que faça esse papel. Ele é um papel ali de bastidores e tem um sócio operador que, que toca a operação, né? E é muito legal isso, né? Tem São essa pessoas que possibilidade, né? essa possibilidade, né? Mas na maioria dos casos não, né? A gente vive no Brasil, né? Então o Brasil é desafiador, né? Então, primeiro fato mesmo é você ser um franqueado é se você tem rapport com aquela marca, ou se você gosta sobre aquele segmento. É o primeiro. O segundo é a questão de investimento, né? Se Sim. você tem um valor mínimo suficiente para aquilo, não só do investimento, mas o capital de giro para você sobreviver. Porque o capital de giro você vai precisar ir pelo menos de 4 a 6 meses. E tem gente que entra apertado nos Não, negócios, tem né, gente que cara? já entra já esperando a primeira venda no outro dia para poder se Achando manter. que em 30 dias o que ela comprou de estoque inicial vai rodar, Exatamente, né? então tem que ter essa responsabilidade e esse planejamento financeiro, né? Então, essa é a fase de quem busca uma franquia. E outra, pô, gostei, eu tenho rapport com esse segmento, com a marca, tem um valor investido. Segundo, vai visitar os franqueados dessa marca, dá uma ligada para eles, vai lá na loja, conversa lá com o dono, conversa com os funcionários, para poder saber se aquilo mesmo é para você, né? O cara Vai vai ter entrar numa franqueado bom. comunidade, né? Ele vai entrar numa comunidade nova, ele Exato. precisa saber o que está acontecendo ali, se é exatamente aquilo que ele está idealizando, porque às vezes não é nem que o negócio não é bom, mas ele tá com uma expectativa errada sobre o negócio Sim, também, né? exatamente, né? Óbvio, né? Vai ter franqueado na rede que é bom, vai ter franqueado mediano, vai ter o cara ruim. Isso não é só no franchising, é em qualquer negócio. Então, esse aí é o primeiro passo. Você vai lá, gosta do negócio, tem a grana, falou com os franqueados, Sim, ok? E principalmente busque um especialista, né? Porque assim, todo mundo busca um especialista para qualquer coisa, mas para investimento ninguém busca. sim. Fica só ali no feeling. Então busque um especialista, um consultor, uma pessoa ali que possa te orientar, a te ajudar a tomar decisão, porque na verdade você, com todos esses recursos, você vai diminuir o risco do seu investimento. Isso é para quem for querer buscar uma franquia, investir numa franquia. Bora falar de inteligência artificial já? Bora, vamos nessa. Cara, eu queria te perguntar, o que que a inteligência artificial tá mudando no mercado de franchise? Olha só, não só no mercado de franquia, né, Douglas, mas com a humanidade, né? Nós estamos vivendo aqui uma época, uma geração, uma janela muito legal de inovação, muito rápida, né? Então, antes de falar de franchising, ela está mudando a forma de como a gente vive, Sim, de como a gente toma decisão, de como a gente busca informação. Então, isso já não é no futuro, é hoje, né? Se eu pego o carro, ligo o meu Waze, ali tem inteligência artificial. Se eu busco uma informação num restaurante, ali tem uma inteligência artificial, né? Então, assim, a inteligência artificial está em tudo, né? Agora, trazendo para o mercado de franquia, a inteligência artificial ela acelera processos, porque a gente está falando de negócios, né? Então, a inteligência artificial ela nos ajuda a tomada de decisão, né? Então, a IA para o franchising, o franchise é metodologia, é expansão, é ganho em rede. E se você traduzir isso para o franchising em expansão, ajuda você a tomar decisão para onde você expande, uhum, né? Então, com informações, com dados relevantes. Para
fazer a gestão de uma rede, tanto a franqueadora como o franqueado, ela vai me ajudar de como eu posso gerir melhor o marketing, gerir melhor os investimentos, a área financeira, a área de gestão de pessoas, né? Por ela ser generativa e também preditiva, que me traz insights, um planejamento, um plano de ação, e isso se torna algo que é um diferencial para a rede, né? Então, a inteligência artificial, tanto para a humanidade e nichando para o franchising, ela vem trazer para nós velocidade e principalmente tomada de decisão, obviamente, com inteligência. Cara, bom demais. Eu tava ouvindo você falando aqui, eu falei, cara, a gente que mexe com inteligência artificial, eu uso para os pequenos negócios, né? Acabei te perguntando pro franchise, Sim. porque não é só a franquia que deve usar a inteligência artificial, mas qualquer negócio hoje acho que vai ser um diferencial competitivo. E a gente precisa depois, eu fico pensando assim, cara, dá para falar tanta coisa Sim, sobre IA, com que se a gente certeza. pegasse um módulo só de IA aqui, cara, a gente ia falar sobre todas essas diferenças, né? Generativa, preditiva. E você que tá aqui assistindo a gente, cara, você conhece o Neander? Deixa um comentário aí se você já é cliente do Neander, se você conhece ele, deixa um comentário aí. E se você tá curtindo esse papo, deixa o like. Eu não pedi o like ainda, então deixa o seu like aí, que tem muito assunto pela frente. Fechou? Meu, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o processo que mais vale a pena automatizar Por onde, assim, eu sei que você tá atuando muito com IA dentro das franqueadoras, na verdade. O que que você acha que é o primeiro passo, assim, para automatizar com IA ou utilizar IA dentro de uma franqueadora? Olha só, antes de automatizar, antes de eu implementar IA, antes de eu escolher o tipo de LLM, né, eu preciso entender se está organizado os dados. Que a maioria não tem, né, cara? Isso desde franqueadora, qualquer negócio. Exatamente, né? Porque assim, a IA só vai espelhar aquilo que você tem. Se os seus dados estão um caos, ela vai ser um caos só a inteligência artificial, né? Então eu sempre falo assim, olha, começa organizando as suas planilhas. Comece organizando os seus manuais. Comece organizando o seu organograma da sua franqueadora. Comece organizando dados. É isso que faz a diferença para que você tenha uma inteligência artificial de uma maneira muito mais produtiva, né? Pô, você é um especialista também em IA, nós sabemos que a IA, sem conhecimento, sem fundamento, ela não serve para Genérica. nada, é super genérico, né? Vai perguntar, bom dia, ela vai falar bom dia, Douglas, né? Ela não vai perguntar outras coisas se você não treinar ela. Então, a primeira coisa é as franqueadoras terem dados eh, melhorados, minerados, né? Você não precisa ter ele 100% agora nesse momento, porque quando você vai colocando os dados, as informações nas inteligências artificiais, obrigatoriamente você vai ver o sentido que você precisa melhorar aquele dado, aquela informação, porque aí ela vai instigando você a isso também. Uhum. Mas você precisa começar com qualidade nos dados. Tem alguma forma que você consegue gerar dados para as Porque assim, vou dar um exemplo aqui do que eu estou mais acostumado a fazer, que é gerar informação no atendimento do WhatsApp da empresa ou do Instagram, que muitas empresas, se você chegar hoje e perguntar quantos atendimentos seu vendedor fez, o cara não sabe, né? Isso. Quantas vendas você fez esse mês do WhatsApp? Aí o cara não sabe, porque ele não sabe qual canal que está vindo, se é do Google, se é no WhatsApp, se é um formulário, se é ligação. Então, falta dados. Tem alguma forma que você tá. Eu achei legal que você falou das planilhas, né? Mas tem alguma forma que você falou assim: ah, esse é um primeiro passo que eu ajudo a empresa a começar a gerar um pouco de dados ali, para daqui, de repente, 3 meses, 6 meses, a gente conseguir fazer uma coisa mais automatizada, porque eu já tenho informação sobre Sim. aquilo. Olha só, a gente, nessa primeira fase, depois que a gente faz aí uma curadoria, primeiro a gente faz uma imersão no que a franqueadora tem e depende também do que ela quer. Se é para expansão, se é para costura de campo, se é para área financeira, se é para área de marketing, né? Uhum. Então a gente vai criando esse organograma, né? Entendendo cada departamento dessas empresas. E qual departamento que a gente vai tratar com IA, né?
Então, vamos supor que eu tenho um departamento de consultoria de campo ali no estratégico, né, onde eu vou ajudar o franqueado, né, que é uma das maiores dores das franqueadoras, é dar suporte ao franqueado. E às vezes um consultor de campo acaba atendendo 20, 30 unidades sozinho, né? E o franqueado fica acessando aquele consultor e o consultor às vezes não, a maioria das vezes ele não fica no estratégico, ele fica resolvendo, né, ali pequenos incêndios. Mas com uma IA se resolve isso, né? E como é que a gente organiza isso? Vamos lá na consultoria de campo. É, a gente faz primeira fase uma curadoria para poder entender qual o objetivo daquela IA, o que que ela vai fazer, qual o comportamento dela, qual a identidade dessa IA, quem ela é, e depois disso, a parte de documentação. Ou seja, vou levantar todas as informações e criar as skills, né? Então, nós criamos ali, dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa de tecnologia, um repositório de informações, né? Nós criamos esse repositório de informações aonde a própria franqueadora, as pessoas, o time que está envolvido nesse projeto, eles vão subindo as informações. Apenas um upgrade mesmo, né? Uhum. Ou seja, eu vou lá, subo a informação, seja no Excel, seja ali um PDF, e a nossa IA já está preparada para poder receber aquelas informações. Feito isso, a nossa própria IA, e obviamente com a minha curadoria e também com outras pessoas que estão envolvidas, nós começamos a analisar aquilo. Então, além de eh, ver a documentação, as nossas IAs, elas já estão programadas com inteligência artificial, obviamente, mas eles são especializados, nossos agentes de IA, sobre franchise. Então, aquele agente de IA, ele sabe tudo sobre franchise, sobre a lei, metodologia, o ecossistema, o que que faz um consultor de campo e quais as áreas que o consultor de campo faz. Então, ele é um super agente. Sim. E aí, a partir do momento que ela recebe essa informação, ela já começa a treinar. Ali tem as skills para que ela possa ser potente. Feito isso, ela já vai me dar o quê? Uma análise preditiva. Ou seja, ela analisou todas aquelas informações, entendeu e, consequentemente, ela já me dá o direcionamento, o que que eu faço com aquela informação e de que forma eu uso aquela informação. Uhum. Então, obviamente, a gente automatiza e também a gente coloca inteligência artificial para que eu possa analisar e tomar a decisão e fazer as implantações. Legal. Então, por isso que é muito mais rápido, né, e muito mais inteligente. Se fosse, sei lá, um ano atrás, isso aí ia demorar uns 2, 3 meses. Hoje, em questão de não vou falar segundos, porque tem a questão de analisar, filtrar, minerar, mas assim, eu consigo montar um projeto de consultoria de campo com inteligência, com integração, no máximo em 7 dias. E uma coisa que eu ia falar, né? Hoje em dia tá todo mundo falando de IA, né, Neander? Agora, eu Sim, acho que o grande diferencial é a experiência que cada pessoa tem antes da IA, né? Então, pô, o que você tem de experiência em franquia, você sabe pedir o que que você quer, não é aquela coisa, né? Cuspir informação e pegar a informação e sim, acreditar naquela. Mas é saber, pô, eu preciso dar um retoque aqui, exato. afinar aqui, né? Pedir informações, Chamados os prompts, né? é, Saber perguntar, né? pedir coisas que realmente vão ser úteis, né? Fala. Olha só, a inteligência artificial ela pode ser acessada por todos, mas nesse momento, né? Tô falando aqui, né? Estamos aqui no último dia de junho, junho, né? Isso. Estamos no último dia aqui de Estamos em junho, né? 30 de junho. 30 de junho de 2026. Pessoas acima de 40 anos, os 40 a mais, eles sabem usar a inteligência artificial de uma maneira melhor. Porque ele é um as da tecnologia, não. Porque ele tem mais conhecimento, porque ele leu mais livros. E porque soube viver antes da IA também, né? Exato, ele leu mais livros, ele teve mais contato em feiras, fez mais network, teve menos acesso à informação muito rápida. Então, ele é o raiz, né? Ele já sabe que se ele pegar o carro daqui para ir até o Rio de Janeiro, ele sabe todo o caminho na cabeça dele, sem o Waze. Ele sabe fazer isso. Sim. Entendeu? Então, ele sabe onde que ele vai parar,
para abastecer, aonde ele vai parar para comer, aonde ele vai parar ali para poder fazer qualquer outro tipo de consumo. Ele sabe fazer a trajetória. Isso, na inteligência artificial, quanto mais informação você der à IA, ou seja, ali a LLM, maior consistência você tem para que desenvolver uma inteligência artificial. É um paralelo com aquilo que você falou, né? Não adianta nada o cara não ter processo, não saber o que tá fazendo e querer acelerar o processo, só vai acelerar a Exato. bagunça. Agora, as pessoas que você falou assim, pô, às vezes um 40 a mais, que o cara tem muita experiência já na área dele e ele consegue manipular os dados, trazer informações mais verdadeiras e não deixar isso por conta da IA, que só tá ali, algoritmo, testando uma Sim, informação, batendo uma coisa com a outra, ele vai ter muito mais sucesso. Eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande com para esse certeza. pessoal conseguir gerar o seu espaço no negócio. Exatamente. O pessoal fala assim, olha, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Isso É até uma pergunta que eu ia fazer é para uma você mentira aqui. muito Por que grande, a IA porque não assim, substitui? vamos lá, ela não vai substituir a experiência, né? Então, o fator ser humano cada vez mais vai ser valorizado já do que é. Nós, seres humanos, é o que criamos a inteligência artificial. Mas o fator humano, a experiência da pessoa, a vivência dela em qualquer área, seja ela na área acadêmica, profissional, na área pessoal, a inteligência artificial ela precisa da pessoa dar o comando para ela. Digamos que a pessoa vai passar os traquejos, né? Para IA. Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente tiver experiência, quanto mais a gente tiver momentos como esse, eu consigo chegar numa inteligência artificial e trazer para ela mais informações sobre aquele contexto e ela construir algo que seja algo disruptivo, porque ela tem ali toda a capacidade técnica dela, que ela foi preparada para isso, Uhum. com meu conhecimento, com seu Com conhecimento, jeito de falar. com jeito de falar sobre o nicho, o subnicho daquilo que eu estou falando, porque assim, ela tem um contexto geral. Se eu perguntar para ela o que você acha do franchise, ela vai trazer para mim. Agora, quando eu começo a entrar, o que você acha do franchising, o que você acha do segmento de alimentação, o que você acha do nicho de alimentação de cafeteria, o que você acha Na região da X, região X, o que você acha do tipo de café. Então, quem vai dar esse subnicho, subinformação, é o ser humano, né? É o a IA ser não toma um humano. café ainda, pastor. Exato. E outra, exatamente, Até ela, fazer um ela paralelo. não vai, e tratar a IA não como um departamento, não como uma sala dentro de uma empresa. A IA é camada. Ou seja, Isso é eu tenho um legal de falar. organograma ali de marketing, né? Eu tenho o departamento de marketing. Eu não posso criar do lado o departamento de IA. A inteligência artificial ela está dentro do departamento de marketing numa camada, né? Eu tenho ali o offline, tenho os profissionais, eu tenho etc. Então, eu tenho a IA. Eu tenho o departamento lá de finanças, o financeiro. Aí eu tenho lá todo o financeiro, eu tenho um banco, eu tenho um fornecedor, contas a pagar, contas a receber, e eu tenho ali uma camada de IA. Então, IA não é departamento, IA é camada. Sabe uma Ela forma, participa disso. sabe uma forma simples de trazer isso, que eu sempre falo assim? É como se fosse internet. Eu acho muito difícil. Qualquer departamento de uma empresa hoje não tem internet. Nem que o cara use o WhatsApp para falar com alguém Tem da empresa, internet, ele vai ter internet. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Vai ser uma camada em todas as áreas da empresa, não um Exato. departamento. Muito bom, bem colocado isso daí, Não porque muita é. gente está imaginando isso. Ah, vou trazer, sei lá, duas pessoas que entendem de AI e essa pessoa vai ficar ali. Não, Não, toda empresa tem que usar desde a contabilidade, RH, a parte de compras, seja qualquer departamento, exato. tem que ter uma camada de IA ali para acelerar, para ajudar, para auxiliar. E uma coisa legal também, falando, né? Todo mundo fala, pô, vou criar IA para minha empresa toda. Não, gente. Tem gente que acha que IA é É, uma coisa muito lúdica, né? Uma coisa exato, não. Você muito pode começar uma espacial. IA com um departamento, você pode começar uma IA com o chat GPT fazendo pergunta para ele, entendeu? Que todo mundo fala, não, quero colocar a IA, agora fala AI first, que é aquela IA que rege tudo. Não, começa com um, né? Eu sempre falo assim, ó, o Brasil, 70% das empresas são microempresas. O franchising, hoje, a média das franqueadoras são 50, 60 franquias, né? Essa é uma realidade.
do franchising brasileiro. Eu tenho lá a Cacau Show, que tem quase 5.000 unidades, depois eu tenho o Boticário, que tem quase 4.000, tem ali a Ortobon, as outras marcas gigantes, Sim, mas a grande maioria ali, 70, 80% do franchise são pequenas redes de franquias. E não tem um orçamento gigante para você ter ali profissionais envolvidos, mas você pode começar com uma inteligência artificial simples que resolva um problema pontual da franqueadora, seja na expansão, seja na consultoria de campo, seja na área financeira, enfim, seja em qualquer segmento. Então, ela vai te dar o quê? Automação, rapidez e vai deixar os profissionais envolvidos focando no que é estratégico. sim, eu sempre falo isso lá. E se a gente tivesse que ser mais específico, tem algum case, alguma coisa que você fez recentemente que você fala, cara, esse resultado aqui me impressionou, eu acho que trouxe Sim. mais tempo. Quer comentar alguma coisa? Olha, né, puxando aqui, né, para a sua empresa que de automação na área de atendimento ao cliente, né? Nós temos ali uma empresa bem conhecida no âmbito nacional, mais de 600 franquias, e a gente começou a atender ali tanto interessados em franquias, de comprar ali, quero saber quanto custa a franquia e O tal. cara pega taxa de É, franquia, como é que funciona, quanto que eu preciso exatamente, né? investir. E essa franqueadora, ela faz investimentos assim na casa de 80 a 100 mil reais por mês em marketing digital, seja ali Meta, né? Seja Google, que tá ali o Facebook, o Instagram e outras mídias com influenciadores. E aí o candidato à franquia, ele vai querer receber informação Rápido. rápida, né? Seja 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Então, isso ajudou muito a franqueadora a atender essa massa, esse grande funil aí, que é uma boca Sim. desse tamanho aberta, né? E vai ali qualificando esse lead, né? E se esse lead é qualificado, a IA já faz ali o agendamento com o consultor, né? Então, o consultor de expansão, ele recebe esse lead já qualificado, porque a IA qualifica, responde pergunta, manda material, responde por texto e também responde por voz, se a pessoa mandar uma mensagem. Isso aí é uma questão B2B, né? Que é o Uhum. que a gente fala que é a venda de franquia. E também essa empresa, ela tem ali mais de, sei lá, juntando todo mundo ali, né? Os seus empresários, a marca, dá quase 4 milhões de seguidores no Instagram, nem estou considerando o Facebook, né? E as pessoas querem comprar o produto. A nossa IA também atende o B2C, No né? direct ali? Tanto no direct, mas é direcionado para o WhatsApp, né? Legal. Então ele pergunta lá como é que usa o produto, como é que tira, como é que coloca, etc e tal. Feito isso, a IA atende ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, centenas de milhares ao mesmo tempo. Então, é, é um case que tanto o B2B como o B2C, a IA dando atendimento ao investidor em franquia ou que quer comprar o produto. E isso humanamente precisaria ter ali um call center gigante, né, nesse volume grande. Mas eu estou falando de volume grande, mas os volumes pequenos também, porque o pequeno empreendedor, ele faz lá um investimento que seja lá de 2, 3 mil reais no Instagram, cai 10 a 12 leads por dia, ele não consegue atender. Já vira uma bagunça. Vira uma bagunça, né? Talvez ele não tenha um CRM mais adequado, organiza. A IA resolve esse problema. Se falar de forma simples, eu sempre dou esse exemplo, se chegar a 10 por dia, vai ser 300 no final do mês. Sim, Então, olha pô, é só. muita gente. Quem que quer comprar, quem que ficou parado, por que que o cara não Exatamente. comprou ainda, É, o cara que falou que ia ver com a esposa, com o sócio, como que você acompanha? Então, exato. se não tiver nenhuma forma de gestão disso dali, o cara se perde, né? E a inteligência artificial, ela não tem atestado, ela não fica doente, Sim, ela não fica depressiva, ela não tem problemas que nós, seres humanos, temos, né? de lidar no Então, dia a de dia, né? lidar do dia a dia, né? Ela lida com a pessoa, ela, enfim, ela tá ali A para máquina, trabalhar. É uma máquina com inteligência e traz resultado. a gente já vai falar aqui um pouquinho sobre IA também, mas eu queria te perguntar o seguinte: se você tivesse que investir hoje, eu sei que você tá no negócio de IA, talvez você vai falar assim, pô, eu investiria no meu negócio, que é Uhum. difícil de a gente falar, né? Mas Sim, tem claro. alguma coisa assim, falar assim, se tivesse que iniciar, você investiria onde hoje? No Olha franchise? só, vamos lá, produtos que são commodities, né? Que nunca vai deixar de vender. Por exemplo, transporte, alimentação, educação.
né? Que é você chegar aqui, você pegou um transporte, mas antes de você Sim. chegar aqui, você teve que comer alguma coisa, não Uhum. é? Sim. E para você sentar aqui nessa mesa, você estudou. Olha só. Isso, e tudo isso é um consumo. Então, se for para poder fazer um investimento, hoje eu sempre analiso esses aspectos. Seria para base da pirâmide ali. A base para Eu qualquer. Não, usei, usei esse termo que é mas nem muito é base da negativo, pirâmide, né? É meio porque negativo. assim, na verdade, É de pirâmide de Maslow ali, né? porque assim, o cara que está lá na classe AAA, nem sei quantas As deve ter mais agora, porque vai depender. Sim. Esse cara também, ele come, ele se locomove As e necessidades ele básicas, né? necessidades básicas, entendeu? E ele vai ter que estudar. Então, isso é o consumo diário, né? Então, a experiência me trouxe isso, né? Legal. De fazer investimento em áreas que as pessoas consomem todos os dias, todos os dias. E também, obviamente, né? E em momentos como esse que a gente está vivendo em tecnologia com inteligência artificial. É Show. isso. Show de bola. Meu, você que tá até aqui, cara, nosso episódio tá chegando ao final. Infelizmente, o tempo passa rápido demais. Mas eu queria te fazer um convite. Toda segunda-feira, meio-dia, sai episódios novos aqui no canal. Então, poxa, se inscreve aí pra você acompanhar outros episódios tão bons quanto esse. Que eu sei que dá trabalho pra gente bater um papo, trazer convidados legais. E não custa nada. Fechou? Leandro, pra gente ir pros finais aqui, cara. Como que a galera te acha nas redes sociais? Olha, meu nome é diferente, né? Pô, mas coloca lá Neander Fácil de escrever, Souza. é do jeito que fala. Do jeito que fala, né? Neander Souza, né? Que é no Instagram. No LinkedIn também é Neander Souza. No Facebook é Neander Souza também. Então, o nome diferente é fácil que você consegue os names aí nas redes sociais, muito fácil. Então, Show. Neander Souza, pode me chamar lá no Instagram, que eu respondo todo mundo. Legal. Então, cara, eu queria pedir uma última coisa, que é uma última pergunta, pra você deixar um conselho, cara. Conselho para quem tá começando a empreender. A nossa galera que acompanha aqui são microempreendedores que estão começando a empreender e eu gosto muito de falar sobre mentalidade e empreendedorismo. Trouxe hoje aqui, pô, te considero um especialista na área de franchise, então é sempre bom a gente bater esse papo, trazer experiências reais ali. Eu acho que você contribuiu muito com esse papo hoje. Qual seria o conselho para quem tá começando? Ó, Douglas, primeiro te agradecer pelo convite, meu. Pô, fiquei feliz pra caramba estar aqui. É, Vamos Fui, marcar a segunda temporada, tá? fui dormir ansioso, acordei ansioso e cheguei aqui. Vamos lá. Na verdade, eu tenho duas dicas, né? Empreender não é para todo mundo, infelizmente. Cara, essa é uma realidade É, que poucas pessoas falam, né? empreender não é para todo mundo, né? Não é que você não tem um perfil para empreender, você pode ser um fracassado. Não, você pode ser fantástico também, né? Empreender não é para todo mundo. Se for querer empreender, tenha consciência que vai ser difícil. Então, leve isso em consideração. Agora, você que já está empreendendo, não desista. Pode ser que tenha momentos difíceis, temporadas não tão lucrativas, mas não desista. Não desista. Mas não é desistir de você ficar ali batendo numa mesma tecla. Não desista de estudar, de se conectar, não desista de se relacionar e não desista de ver novos produtos, novos acessos, novas tecnologias. Então, são esses dois. Boa, às vezes o próximo passo do empreendedor está em novas conexões e Exato. em novas informações que ele ainda não tem. Exatamente. É isso? É isso aí, cara. Cara, mais uma vez queria te Pô, eu que agradecer. agradeço Tamo junto, novamente. né? Vamos marcar uma segunda temporada depois aí. Eu vou trazer alguns convidados que eu quero. Depois passa um tempinho, a gente tem novidades aí. Vamos A nessa. gente teve na BF juntos também, acabei Pô, se esquecendo de comentar, mas uma última aí. O que você achou da BF desse ano? fantástica a BF, como todos os anos, né? E eu acredito que o próximo ano vai ser bem melhor, né? Que é um ano pós-Copa do Mundo, Sem pós-eleição, distrações, né? taxa Selic espera um pouco menor, Sim. e o franchise sempre crescendo aí 2 dígitos ao ano. Boa. É isso. Obrigado mais uma vez. Você que tá aqui, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí pro Neander responder depois. Como eu sempre digo, tamo junto, até o próximo episódio e é nóis.